Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Chipcast com os meus amigos aqui, Guilherme Papa e Alessandro Papa também, né? A gente tava trocando ideia aí que é um nome diferente, meu nome também é diferente, Ian Genial, são preparadores físicos, meus amigos, tem boxe, vocês têm bastante coisa no mundo fitness, né? Temos, a gente começou ali na nossa carreira se formando em educação física, entrando em sala de musculação, tendo ali todo esse conhecimento dessa parte e migrando para o personal, que foi ali o nosso maior objetivo, né? Tentar buscar o personal, porque a gente sabe que a renda com o personal eu queria dar futuro para gente. E logo depois de 2 anos a gente abriu a nossa primeira empresa, que é a Crown Botafogo. Estamos aí até hoje, né? Tem 7 anos de empresa. Eu construí tudo isso e vinha hoje em dia criando a nossa outra empresa, que é a Kratos Consultoria. Legal. E uma ideia da Kratos, assim, que eu vi um pouco, é fazer um treino totalmente personalizado, né? Sim. É bem focado para mulheres, é isso? Isso, exatamente. O nosso treino é focado 100% para mulheres, mas também nós atendemos alguns homens, né? A gente consegue dar um atendimento bem personalizado e, assim, o nosso maior diferencial, que todo mundo adora, é o nosso atendimento, né? Porque a gente tenta estar bem próximo das alunas, porque não adianta nada você ter um melhor treino do mundo e você não ter uma assessoria, né, de uma pessoa que consiga te ajudar com as suas dúvidas. Essa é a maior dor das nossas alunas. Elas falam, poxa, já fiz parte de outras consultorias, mas só que eu não tinha essa assessoria. Ou então, assim, eu mandava uma mensagem, a pessoa demorava uma semana para responder, e nós conseguimos responder no mesmo dia, porque nós somos dois, né? 2 treinadores ali podendo te dar todo o suporte com todo o nosso conhecimento aí. Eu tenho 19 anos de treinamento de força, o Gui tem 20, né, amor? 20, isso aí. E Guilherme também, né, fez fisiculturismo, então tem, assim, a gente tem uma boa técnica, né, para ensinar. Não só esse nosso diferencial, né, de a gente ter esse atendimento muito próximo, que a gente faz questão de fazer, a gente também criou uma metodologia tudo em cima do esporte, né, do fisiculturismo, que eu vim competindo ali na minha na época de estagiário, pegando até mesmo um pouco do início da minha carreira profissional. É onde eu competi durante 6 anos, nada muito assim em alta performance, eu fazia muito porque eu gostava do esporte, eu gostava da disciplina que o esporte me dava. E aí, com isso, eu fui conseguindo agregar no nosso trabalho, que é construindo toda essa nossa metodologia de treinamento, que hoje, ela em março, né, saiu um estudo comprovando um estudo da medicina do esporte, né, comprovando que a progressão do treinamento é o fator fundamental para você conseguir realmente ter resultados. E é justamente isso que a gente sempre preconizou e passou para todos os nossos alunos durante nosso trabalho, que é: busque sempre progredir dentro do treinamento, buscando mais repetições, mais intensidade, ou até mesmo as outras variáveis que as pessoas não veem isso como também um diferencial para ter evolução, que é você progredir também na técnica, na execução de um movimento. Então, toda a nossa carreira, né, de formação, personal, construção das empresas, e isso tudo foi muito importante para a gente conseguir consolidar todo esse trabalho que a gente tem dentro da educação física, né? Pô, legal. E engraçado, né? Engraçado não, é a vida de vocês. Vocês realmente saíram do shape mais forte, mais volumoso, para um shape mais estético, né? Que nem a gente tava falando antes. E aí a dúvida: qual é o mais difícil de botar? O shape gigante ou o shape estético? Pra mim, que sou ex-gordinho, o estético é muito difícil. Mas também nunca meti o gigante, né? Então eu não posso falar o que é realmente difícil. Pra vocês, qual é o mais difícil? Então, eu posso dizer um pouco mais porque como eu fui atleta de fisiculturismo, eu tive que botar um volume muito grande, uma densidade muscular muito grande para eu conseguir me enquadrar dentro da categoria. E eu posso te garantir que você ficar volumoso, você crescer é bem mais difícil. É uma disciplina muito grande pela questão da alimentação. Comer é muito bom, todo mundo gosta, mas quando você come regrado, coisas saudáveis, que não são tão palatáveis como uma pizza, um hambúrguer, onde você tem que consumir muita caloria, eu chegava a bater 4.000 calorias, e isso é muita coisa. Então, para você manter uma rotina semanal, diária e semanal, dessa quantidade de calorias diárias, é muito difícil. Hoje em dia, a gente com físico... Eu, por exemplo, diminui já... Tem uns 12 quilos que eu diminui. Na época de competição, eu bati ali 95 quilos, 90 quilos. E eu posso te garantir que manter esse peso, você tem que ser muito mais assíduo, tanto na dieta quanto no treinamento, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele não quer ter essa estrutura toda. Então, qualquer
perda que você tem ali na sua rotina, você perde no seu físico. Então isso se torna muito mais desafiador e complicado de se manter. O Slim, né, amor? A gente consegue ali manter com mais facilidades. Hoje em dia eu treino 3, 4 vezes na semana, uma dieta muito mais equilibrada. Mas eu te digo que é mais fácil e vou ser bem sincero, é mais saudável até. Hoje em dia eu não sofro mais de apneia, eu consigo dormir muito melhor, o meu dia a dia é menos cansativo porque eu não tenho aquela massa muscular toda para carregar, Não tem que fazer aquele volume de treino alto, né, que a que gente fazia gerava muita antes. sobrecarga, dores articulares, então isso tudo foi beneficiado com essa perda de peso, né? E Alessandra, a maioria das mulheres não querem ficar grandes, né? Elas querem ficar secas. Também é mais fácil para a mulher ficar seca do que ficar muito grande? Então, é um pouquinho diferente, porque você se manter seca, você precisa fazer um déficit calórico, né? Então, você comer pouco também é complicado, né? Porque você passa fome. Hoje em dia tem as canetas emagrecedoras que ajudam demais, porque as canetas são ótimas, nós até usamos, né? O Sim. Monjaro durante um tempo, e foi maravilhoso, porque as canetas nada mais é do que você fazer dieta sem sofrer. Porque fazer uma dieta, eu já fiz preparação para acompanhar o Guilherme, nunca competi, mas já fiz preparação de 900 calorias. 900 calorias é pouquíssimas calorias, então eu passava muita fome. Então, em relação a isso, é muito difícil você se manter seca. Né, o percentual de gordura mais baixo. Agora, você se manter magra, hoje eu já tô mais magra, né? Eu devo ter perdido aí uns 3, 4 quilos de músculo. Eu acho muito mais fácil se manter magra. E assim, tô seca, porque nós vamos viajar até, então eu tô conseguindo manter um déficit calórico, mas é mais fácil, sim, se manter magra do que se manter muito volumosa. E o mais engraçado é que antigamente, quando eu era bem maior, né, eu tinha 4 quilos a mais, as alunas, quando iam me contratar para ter treinos personalizados, né, ali presencial, falavam, Ale, eu não quero ficar com seu corpo. Aí eu falava, pode ficar tranquila que você não vai ficar, porque para você ficar assim, você tem que treinar 6 vezes na semana, um volume de treino absurdo. Eu demorava 2 horas na academia fazendo treino de mobilidade, alongamento. Então, assim, exige muito mais de você. Você precisa viver para ter um físico mais volumoso. Mas eu acho mais fácil manter um físico mais magro do que o volumoso. Para a mulher também é assim. E para as mulheres, assim, qual você acha que é a principal virada de chave para a menina que tá ali, que quer emagrecer, que quer ter um corpo mais... Que a gente primeiro vai pela estética e depois que alcançou a estética, começa a pensar na saúde. É muito difícil. Vocês podem falar melhor do que eu. Alguém que chega com sobrepeso ou em obesidade em qualquer nível, chegar para vocês e falar, cara, eu quero ficar mais magro porque eu quero ser saudável. Uhum. Ou ele tá muito doente e o médico falou, ou ele realmente quer se sentir melhor, quer diminuir. Então, para as mulheres, o que você acha que a mulher tem que focar para ela realmente sair do corpo um pouquinho mais inchado, com um pouquinho mais de gordura, para um corpo mais magro? Não o slim, né? Que você falou que é Sim. mais difícil, mas assim, tá magra, tá bem com ela mesmo. Olha, é o combo, não tem jeito. É o mesmo caminho sempre. É dieta, treino de força, aeróbico. Então, assim, você vai precisar. Eu, antigamente, eu tinha um percentual de gordura bem alto. Meu percentual de gordura era 25%. Isso é um percentual de gordura bem alto. Hoje eu fico ali por volta de 10 a 15%. Então, assim, para você chegar nisso, você precisa se manter consistente no treino, porque normalmente o que as mulheres fazem? Ah, eu vou ter uma viagem daqui a 4 meses, vou focar 100%, vou passar fome, vou ficar bem regradinha. Beleza, você consegue chegar até num resultado bacana. Só que depois da viagem, a pessoa volta a ser o que era antes. Só que você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar o seu estilo de vida, porque senão você não é sustentável. Entende? Então, assim, o ideal é você se manter dentro do foco para sempre, porque você vai ganhar mais saúde com isso, né? Então, as pessoas precisam mudar o mindset, né? E uma dica que eu sempre dou, né, pro público feminino principalmente, treine pesado. É, Treine pesado. Eu acho que o indiscutível. principal erro das mulheres é não acreditarem nelas mesmas e entenderem que elas são fortes, elas podem treinar pesado, que elas não vão se machucar. Muito pelo contrário. Dentro de uma prescrição bem feita, como a gente passa na nossa metodologia, faça a progressão com calma, respeitando ali a cada série de treinamento e vai evoluindo. Isso é o principal diferencial, porque se você faz um emagrecimento sem o treinamento de força, visando realmente você chegar lá e se desafiar, eu vou treinar pesado dentro dos limites de cada um tem a sua individualidade,
Então, você conseguir fazer esse treinamento pesado vai te aumentar a massa muscular, vai aumentar a sua taxa metabólica basal e, consequentemente, com um déficit calórico também, a gente não pode esquecer do déficit calórico da dieta, consequentemente, você vai ganhar mais saúde e a estética vai vir. Então, isso é um trabalho de longo prazo, você entender que é importante a sua dieta ter um déficit calórico para o emagrecimento e você sempre treinar numa intensidade, num treino bem ajustado para a sua realidade. Claro, respeitando o tempo de treinamento, dias que você pode treinar, mas nunca se esquecendo. Entrou no treino, faça o seu melhor. Olhe o treino, por isso que a gente fala para os nossos alunos sempre, é o que a gente faz. A gente tem um aplicativo onde os alunos vão anotando todo o seu treinamento, repetição, peso, para você olhar no treino seguinte, avaliar, pô, dessas 4 séries eu fiz 30 quilos, 12 repetições, e fui progredindo ali, dependendo do que você conseguiu dentro do treinamento. O que eu posso analisar desse treino anterior e fazer para melhorar? É uma repetiçãozinha a mais? Botar 1 quilo a mais ali na barra? Até mesmo, por exemplo, quando a gente vai evoluir dentro de um levantamento terra, que é mais fácil eu conseguir botar esse exemplo. É difícil nas academias que as anilhas são ali ao mínimo de 2,5. Então, quando você adiciona 2,5, você adiciona de um lado e do outro, né? Para equilibrar a barra, e aí você adiciona 5 quilos. O que a gente sempre fala para as pessoas, para essa progressão de carga ficar até mais devagar e você conseguir ter um controle melhor até da progressão do treinamento e da técnica. Pega a caneleira. As caneleiras hoje em dia ficam lá encostadinhas no canto, porque praticamente quase ninguém usa mais as caneleiras. Use ela a seu favor para progressão. Porque a caneleira, como tem de 1 quilinho, você bota uma caneleira de 1 quilo de um lado e outra de outro, você aumentou somente 2 quilos. Dentro de um percentual de progressão aceitável, pelo que a ciência nos traz, de 2 a 10%, é muito mais interessante você começar a progressão com 2 quilos do que com 5 quilos. Isso faz com que você crie mais segurança no treinamento e você vai ter o que a ciência já nos mostra, progressão do treinamento. Então isso é um ponto muito importante que eu passaria para todas as mulheres. Pense sempre na progressão e não tenha medo de treinar sempre pesado. E o negócio maneiro que você falou, cara, o treinar pesado é muito importante. Eu falo por experiência própria, né? Não sei se vocês já foram gordinhos. Vocês já foram gordinhos? Não, nunca fui. Vocês nunca foram gordinhos? Não. O gordinho, às vezes, entra numa noia que quer emagrecer a qualquer custo. Uhum. E aí, beleza. Aí tu faz um déficit calórico pesadão, aí tu começa a diminuir na balança pra caramba. Tô diminuindo. Cara, eu acho que mudou meu mindset quando eu comecei a perceber que realmente eu tenho que treinar pesado. Por quê? Eu lembro que eu emagreci 5 quilos. Só que, antigamente, eu só olhava a balança. Uhum. Hoje, eu faço bioimpedância regularmente. Na minha bioimpedância, eu tava com mais gordura e muito menos massa. Falei, caraca, eu tô mais gordo no final das contas do que mais forte, ou mais magro, ou mais estético. Falei, cara, não tem pra onde correr, não. Porque você tem que mudar, você tem que pensar em mudar a composição corporal. Isso. Se você fizer o treino de força, como até a gente propõe, né, na nossa metodologia, no método Kratos, você vai fazendo a progressão constante, como o Gui falou, seja de peso, seja de repetições, ou até mesmo na técnica, ou também na amplitude. Então, essas variáveis são muito importantes você estar manipulando o tempo inteiro para você conseguir ganhar mais massa muscular. Porque a ideia é essa, inclusive hoje em dia todos os médicos falam isso, né? Quanto mais músculo você tiver, melhor é. Então, você tem que focar em se alimentar bem e treinar pesado, porque só assim você vai conseguir ganhar massa muscular. E isso que você falou é um grande erro das pessoas, tá? Hoje em dia as pessoas estão ficando mais conscientes, mas as pessoas ficam muito focadas na balança. A balança, depois que você começa a fazer uma dieta bem feita e um treino bem feito, a balança ela não vai te dar a métrica que você precisa. Você vai ficar... Às vezes as pessoas ficam paranoicas porque a balança nem se mexe. Porque você está tendo uma troca da sua composição corporal tão eficiente, tão bem feita, porque você, de repente, está ali com acompanhamento de profissionais bons para isso, que você começou com 80 quilos, se bobear, você vai ficar 2 meses com esses mesmos 80 quilos. Aí, quando você faz a bioimpedância como você fez, você vai ver os parâmetros um pouco mais claros na sua frente. Opa, massa muscular está subindo, percentual de gordura está descendo. Aí sim você está num bom momento de ter essa troca de massa. E aí sim você está sendo saudável e conseguindo atingir o seu objetivo, que é emagrecer. Exatamente. Acho que vocês devem passar um perrengue, né? Porque pra até a pessoa entender isso, eu acho que eu demorei quase uma vida pra entender isso. Cara, teve uma vez que eu peguei minha bioimpedância, eu faço realmente de 15 dias, assim. Eu fico até meio maluco com isso.
cara, que de sei lá, 2 meses para outro, eu tinha aumentado 4 quilos de músculo. Então, assim, caraca, eu tive um resultado muito expressivo. Se eu fosse olhar só a balança, eu ia estar super frustrado. É. Falar, cara, eu emagreci em nada. Fala assim, cara, assim, comemorando a vitória. E às vezes você tá nesse processo de emagrecimento, você às vezes vê a sua balança, às vezes, subindo até. Mas pode ser de massa muscular que você tá ganhando. Entendeu? Então acaba que esse número fica muito perdido somente da balança. Tem que ter uma avaliação mais específica por bioimpedância ou o que eu prefiro, adipômetro. A adipômetro vai te dar uma percepção e uma análise maior do que você... É mais fidedigna do que você está fazendo. Mas qual a diferença do adipômetro para a bioimpedância? O adipômetro, ele mede pelas dobras cutâneas ali que você tem da sua pele. Por exemplo, o Pollock de 7 dobras. Você tem 7 dobras mensuradas para você conseguir fazer o cálculo e chegar no seu percentual de gordura. Já a bioimpedância é por estímulos elétricos. Então, você precisa de um protocolo muito específico para você ter um resultado bem estruturado do resultado. Se você tomou muita água, se você treinou, já dá diferença. Já dá diferença. Se você tomou café... Se você fez no horário diferente, você fez de manhã e uma vez, na outra vez você fez à noite, pode isso dar já vai dar. E aí diferença. você tem uma diferença de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo. É muita coisa. É bastante coisa. Claro que eu falo para as pessoas, também não fica paranoia, eu não posso fazer bioimpedância que vai dar errado, não vou saber exatamente. Não. Crie um protocolo até mesmo seu. Eu vou me pesar todo dia de manhã, no dia anterior eu vou me alimentar com esse tipo de alimentos, beber tantos litros de água e fazer a minha bioimpedância. Então, se você cria esse protocolo, que até mesmo os médicos te dão esse protocolo antes de você fazer a bioimpedância, você vai ter um padrão seu, entendeu? Então, você vai ter ali como ter uma mensuração de para onde você está indo, né? Mesmo tendo esses erros, a gente entende que se você fizer tudo direitinho dessa forma, tudo bem ajustadinho, mesmo com o erro, você tem um padrão que está seguindo. E aí você consegue ter uma análise específica do que você tá tendo ali de resultado, né? Não, e a gente gosta muito também de dizer para as nossas alunas, né? Porque a mulher, eu acho que fica muito mais ligada nisso, né? Da estética, olha no espelho assim e fala, poxa, não tô emagrecendo. A gente sempre pede, a gente faz questão das fotos para fazer a comparação. Porque às vezes a aluna fala assim, ai não, Ali, não vou mandar, tô com vergonha, não deu certo, acho que não tô conseguindo emagrecer, meu bumbum não aumentou. Eu falei, tira as fotos, por favor, e me manda. Às vezes algumas me mandam até no privado porque ficam com vergonha de mandar pro Guivê, né, no grupo, porque cada aluna tem um grupo individual, né, para esse atendimento personalizado. E aí a gente faz o antes e depois ali, e aí eu falo, olha aqui como você aumentou aqui o bumbum, olha aqui como sua cintura tá mais fina, como que estão as suas roupas? O melhor parâmetro para mim são as roupas, para ver se você tá perdendo gordura, né? E aí elas falam, eu falo, ó, experimenta aquela calça jeans que não dava em você. Aí vai lá, experimenta, fala, poxa, olha, realmente agora tá dando certo, tá melhor. Aí vai, faz a avaliação e vê realmente que ganhou músculo e perdeu gordura. Então, assim, um parâmetro muito bom também para acompanhar a bioimpedância é o espelho e são as roupas, né, também. Essa questão da foto é muito maneira. Ninguém quer mandar as fotos. Ninguém. É sempre uma briga para isso. E a gente tenta sempre trazer essa questão de, olha, as fotos não é pra gente ver se você tá bonita ou feia. É pra gente avaliar o seu físico e saber para onde a gente tem que ir com você. As fotos, para nós profissionais, diz muita coisa. E é impressionante, quando a gente faz o antes e depois e manda para qualquer um dos nossos alunos, o susto que eles têm com a diferença que tem em 2 meses, tá? Muitos alunos veem uma diferença muito grande em 2 meses e isso só consegue ver por foto. É muito... pra gente que tá emagrecendo, a gente fica meio ansioso e olha todo dia no espelho, né? A gente, porque é muito pouquinho o dia. Mas vocês que estão vendo ali 1, 2 meses, tem um registro, e vocês são profissionais, lógico, né? Vocês vão conseguir observar coisas que a gente leigo não consegue observar. Cara, eu acho que a minha vida mudou muito, assim, depois que eu busquei um treinamento profissional mais específico, personal, um estúdio. Vocês que estão no mercado há muito tempo, qual a diferença que você vê, assim, que fala, cara, X% das pessoas, por exemplo, que utilizam o método de vocês, tem resultado, e o cara que só vai ali na academia, ficar vendo vídeo no Instagram, YouTube, tem resultado? O que eu digo, a diferença do nosso acompanhamento para uma pessoa que não tem o nosso acompanhamento é justamente ela não conseguir ter a clareza do que ela precisa fazer para conseguir atingir o objetivo. Aonde ela tá e aonde ela precisa chegar, né? E essa é a isso maior aí. diferença. Então, as pessoas chegam muito perdidas achando que, olha, montar um treino é muito fácil.
Você sabe o que é um treino de peito? É supino e crucifixo, não tem muito o que mudar. Você tem supino máquina, supino halter, supino barra. Crucifixo é a mesma coisa, máquina, halter. Então, assim, de certa forma, você entender o que você precisa treinar para conseguir treinar aquele músculo que você quer, qualquer pessoa leiga consegue ter esse entendimento. Mas como estruturar isso e como dar a condução em longo prazo desse estímulo, que é aí que é aí que as pessoas erram. E aí por isso que elas não conseguem obter o resultado, porque elas não vão saber como progredir. E o que eu já disse aqui é sobre a anotação do treinamento. A maioria das pessoas acha que isso é coisa de gente habitolada ou coisa de gente paranoica que acha que tem que anotar minuciosamente tudo. Anote tudo da sua dieta e do seu treino, que isso que vai fazer com que você tenha um resultado em longo prazo, mas com maior eficiência. Até porque a ciência, volto a falar, a ciência já nos comprovou que progressão do treinamento é o que vai te dar o resultado estético que a gente busca, hipertrofia. E para você ver essa progressão só tendo métrica. Como na avaliação física o nutricionista consegue ter pelos dados da bioimpedância e do adipômetro as métricas para ele saber, poxa, com essa dieta a gente está conseguindo ter o resultado que você quer. Como é que nós, profissionais da educação física, vamos ter análise do seu resultado, a não ser o estético? Às vezes a gente não vê muita mudança por conta de pouco tempo e às vezes ser um pouco mais difícil essa alteração. Então a gente precisa das métricas e hoje em dia a gente entende que a educação física, ela também tem métricas a se observarem para saber para onde a gente vai. Por exemplo, vamos falar do público feminino. As mulheres hoje em dia elas têm essa obsessão pelo glúteo. A gente começa sempre com o estímulo mínimo para o músculo que ela quer atingir, que é o glúteo. E depois de 2 meses, essa avaliação visual por foto, ela é interessante para a gente ver, poxa, o glúteo dela não teve uma boa evolução. O que a gente tem que fazer? Mudar a métrica, que é aumentar o volume de treinamento para aquela região. Não é apenas trocar os exercícios como Não. muitos treinadores fazem, né? O trocar o exercício é o de menos. É o de menos, não se é. deve trocar o exercício. Na verdade, você deve adicionar volume de alguma outra forma. Se a gente prescrever o treino para ela com agachamento, levantamento terra e cadeira abdutora, e aí a gente viu depois de 2 meses que ela não teve uma evolução tão eficiente, eu vou trocar isso? Não, eu vou adicionar coisas. Eu vou tentar ver qual variável eu posso alterar. Então, quando a gente estrutura um treino, inicialmente, né, quando a aluna entra para a nossa consultoria, a gente não conhece. E o treinamento é individual. É claro que a gente entende que a ciência tem um padrão a se seguir inicialmente e é o que a gente usa na nossa metodologia. Prescreve o treinamento, agachamento, elevação de quadril, cadeira abdutora. Vamos testar esse volume de treino. Daqui a 2 meses a gente vai avaliar de novo. Opa, esse volume de treino deu certo? Bacana, mantém, não mexe em nada. Ainda não deu. Ela precisa de mais volume, ela precisa ter mais volume de treinamento para ela conseguir aumentar mais o glúteo dela, que é o objetivo. Ou seja, as pessoas normalmente pegam e mudam tudo. E não é isso que vai fazer você evoluir. Na verdade, você tem que manter aquele histórico que você já tem de agachamento, elevação de quadril, cadeira abdutora e adicionar mais estímulo. Isso é a progressão do treinamento. Não só nas variáveis intensidade, que é o peso, né, que você adiciona na máquina, repetições, cadência, amplitude de movimento, mas também você adicionar volume de novos exercícios ou até mesmo aumentar mais uma série de um exercício que ela já tem no treinamento. Isso sim que vai fazer o diferencial dela conseguir ter um bom resultado em curto, médio e longo prazo. E é aí que eu falo que é a diferença de você ter um bom profissional. Para você conseguir ter essa análise, como a gente consegue fazer no nosso aplicativo mostra diversas métricas. O volume load, o volume de quantidade de séries por grupo muscular, e isso tudo a gente consegue avaliar e saber o que a gente tem que direcionar e melhorar do treinamento das nossas alunas para elas conseguirem estar em constante evolução. O bom é que vocês não dão um tiro de canhão pra matar uma formiga, né? Vocês Não. conseguem realmente ver ali o que a pessoa precisa fazer, que o leigo ia fazer o quê? Ou ia abandonar, falar, não tá dando Já para certo, mim dane-se. Ou ia, não, agora eu tenho que fazer o dobro de exercício. É. E acabar se lesionando, se machucando, ou desistindo, né? Porque ele tá... Cara, tu não pode... Tem uma história muito engraçada. Eu comecei a surfar com, sei lá, 16 anos. E aí, o que eu fiz? Eu
Eu vou falar, pesquisei na internet, falei, qual é a melhor praia pra surfar no Rio de Janeiro? Aí mandaram lá pra Itaúna e Saquarema. Eu cheguei lá, o mar gigantesco, irmão. Não vai Cara, aprender. é tipo, pô, eu vi o. Aí tava Não eu e meu dá. primo. Eu falei, cara, agora que a gente tá aqui, bora. Entramos. Nossa, a gente sofreu que nem os malucos, assim, tomando caixote e tal. Aí eu saí daquela praia com uma lição. Às vezes o melhor lugar pro profissional não é o melhor lugar pra você iniciar. É. Porque, cara, não é. Ah, beleza, aquela é a melhor praia pra surfar, mas quem sabe surfar? Eu tô aprendendo ainda. Talvez aqui a praia que é pertinho da minha casa e que tem Tem a aquela onda marolinha, né? pequenininha vai me atender super, né? E eu vejo que vocês fazem isso no método de vocês também. Cara, vamos começar aqui com O mínimo de volume necessário para a gente dar o start no seu treinamento e você mostrar o que a sua genética ela se adapta. Não, e tem muitas mulheres também que elas ficam assim, nossa, mas só esse volume de treino, porque normalmente as nossas alunas começam ali com 5, 6 exercícios. E as pessoas falam, hoje eu treino, por exemplo, com de 4 a 5 exercícios por sessão, né? E a gente coloca para algumas alunas iniciantes, todo mundo fala que é avançada, é isso que é engraçado. É avançado, mas não consegue fazer um agachamento a fundo. Então você não é avançado. Se você é avançado, você tem que saber fazer um agachamento a fundo, ponto, né? Então, assim, a gente coloca um volume de treino ali, coloca 5 exercícios, a pessoa fala, poxa, mas só isso? Porque normalmente a gente pede o treino que ela tá fazendo antes. E, gente, é uma salada de Nossa frutas que a gente Senhora. vê em cada treino, que eu fico assim, chocada, sério. Eu fico com vontade de perguntar quem foi que fez esse treino? Foi o chat? Porque realmente, assim, é surreal. Coloca todos os exercícios possíveis para glúteo. Só que, gente, normalmente, quando você já está no quarto exercício, localizado por segmento, localizado ali para o glúteo, no caso, você já está super fadigado. Eu te falo isso porque eu tenho muita experiência, né? E assim, e aí elas falam, poxa, mas só isso? Aí eu falo, tá, mas aí treina com intensidade. Começa a treinar e depois a gente conversa. Daqui a 4 semanas a gente conversa. Nossa, realmente, caramba, eu não conseguiria fazer mais. Porque quando você dá o seu melhor em todos os exercícios, você não consegue fazer 8, 10 exercícios, não tem como. E esse lance das pessoas ficarem na academia, ai, pula por um lado, faz uma cadeira extensora e fica pulando no meio da academia. Gente, você tá na musculação para fazer o treino de força, não é para você ficar pulando. Quer pular, vai pro Hyrox, vai pro CrossFit, vai para outra modalidade. Agora o treino de força, você tá ali para você ganhar mais força, para você gerar hipertrofia. Ficar pulando não vai rolar, não vai acontecer isso, não vai te dar hipertrofia. Não, e também tira o trabalho do profissional, né? Vocês são especializados nisso, não é uma série de chat GPT, que nem você falou, ou Sim. daquele aplicativo que Não. faz É tudo personalizado. personalizado. E aí o cara vai pular e não vai ter resultado, né? É. É. E aí um negócio legal que vocês falaram, até vocês como atleta, ex-atleta, como a galera ganha disciplina? Assim, o cara quando é atleta, como ele acorda? Assim, cara, acordei. Como é que faz ele levantar da cama sabendo que ele vai passar uma porrada de treino, uma dieta zoada? Agora tem as canetinhas, mas 10 anos atrás não tinha. É. Hoje em dia a galera do fisiculturismo tá abençoada porque Verdade. é muito mais fácil. A gente fez a utilização da tireopatia, né, o Monjaro, e a gente faz justamente para entender o processo e Pra poder conseguir ajudar os atender alunos, as pessoas, né? Hoje em dia eu atendo uma pessoa que está usando a caneta emagrecedora com muito mais facilidade de entendimento de, cara, quanto ela consegue aguentar de volume, quanto de estímulo ela aguenta, porque o Monjaro, ele te dá ali um baquezinho, você fica sem comer, então a sua demanda energética fica prejudicada. Então, não dá para dar estímulos tão grandes. Então, a gente aprendeu a fazer isso. E aí, respondendo, né, em relação à disciplina, cara, é você entender que você precisa passar por esse processo. Você é o que você quer, é o que você busca, então você tem que ser disciplinado, você tem que vencer a sua mente. E eu digo isso e eu vejo como o fisiculturismo me ajudou em todas as áreas da minha vida. Você tem que ser muito disciplinado, você tem que ser muito metódico, você tem que ter ali acordar e dormir focado no processo. Então, é uma disciplina que é gigantesca, não é realmente qualquer um. Por isso que eu falo, o treinamento de força visando estética não é para qualquer um. Não é qualquer um que aguenta. Para você emagrecer com qualidade muscular, com definição, com densidade muscular, você tem que ter um mindset muito forte, porque
Ah, hoje eu não quero fazer, não. Não vai dar certo. O seu corpo, como eu já falei, ele é inteligente. Ele não vai querer que você fique fortão, secão. O nosso corpo, ele não aguenta um percentual de gordura como, por exemplo, o meu. Eu fico com um percentual de gordura ali em torno de 7%. Isso não é, de certa forma, saudável para o nosso organismo, por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você faz. Alimentação, ingestão de líquido, vitaminas. Por isso que eu tenho todo um acompanhamento com médico, para a gente conseguir ter esse físico que eu tenho hoje sem sofrer na parte da saúde. Né? Então, as pessoas que buscam o treinamento visando a parte estética, tirando a saúde e qualidade de vida, ela vai ter que se obrigar a entender que a disciplina não tem negociação. Ou você faz, ou então você não vai chegar onde você Não quer. conte com a motivação, conte com a Não. disciplina. E o processo te deixa mais disciplinado. Eu posso falar isso por mim mesmo, porque quando eu conheci o Guilherme na faculdade e que ele começou com essa ideia de competir e tal, eu olhava assim, porque eu entrei na faculdade com a ideia de eu queria virar aquele corpo da Paniquete, né? Aquela mulher mais volumosa, e eu consegui, né? Eu consegui até um físico melhor. Só que depois eu vi que era muito difícil manter, né? Porque você tem que se manter consistente. E eu fazia aquelas preparações de poucas, né? Vou viajar 3 meses, vou fazer uma preparação. Aí depois voltava, e voltava comigo a maluca, bebia, enfim. Então nunca dava certo. Eu chegava em um lugar e depois acabava perdendo tudo, né? Então você precisa ser, assim, o mais consistente possível para você conseguir Se manter se estético. manter, né? Mais Se manter com estética. físico mais estético. Então, a brincadeira nisso tudo é justamente você, como a Ale falou, não contar com motivação, e eu posso te garantir que a gente não vai treinar todo dia. Eu vou treinar. Quantas vezes já fui treinar saco cheio, chorando, que, meu Deus do céu, pra que isso? Não quero mais. Mas é a disciplina, eu tenho que fazer. Ainda mais na época que eu competia. Hoje em dia eu ainda tenho esse processo. Hoje em dia eu ainda vou treinar muitas das vezes sem menor saco. A nossa vida é corrida. A gente tem consultoria online, atendimento presencial, a box que eu tô lá sempre fazendo todas as coisas que precisam ser feitas para manter ali o negócio. Então, assim, é muita coisa que a gente faz no dia a dia. E a gente ainda tem que separar mais 1 horinha do nosso dia para levantar peso. A gente não vai feliz da vida. A gente vai na base da disciplina, não na motivação. Então, é isso que eu tenho de mais valioso para falar para as pessoas. Não busque só a motivação, busque, na verdade, a disciplina de se manter focado no seu objetivo. É emagrecimento? Então você não pode errar. É ganhar massa muscular? Não dá para errar também. Você tem que tentar fazer tudo o mais perfeito possível. E é legal sempre ter um acompanhamento de profissionais qualificados, Com né? certeza, você vai Que chegar muito mais agora, longe. né, como vocês falaram do Monjaro, né, triserpatida, cara, a gente encontra em qualquer lugar. Isso. Mas o cara pode passar o que eu passei sem Monjaro nenhum. Vai tomar Monjaro, vai fazer um déficit calórico, vai emagrecer na balança no final, perder o músculo pra caramba. A gordura é rapidinho de recuperar, porque a gordura é rápida de recuperar. E é o que tá acontecendo com muita gente, tá? Tem muita gente que vai sofrer de sarcopenia, vai ter problema futuramente, porque tá fazendo errado. Acha que é o máximo. Ai, poxa, Não eu tô sem comer. tô sem comer, que maravilha. Para um obeso, a melhor coisa é ficar sem comer, né? Caramba, porque ele quer ficar comendo ali o dia inteiro. Então ele ficou sem comer, ele pensa: caramba, estou arrasando, estou comendo à noite. Aí à noite vai comer, aí come uma pizza, aí come um hambúrguer. Aí assim, você não vai conseguir ganhar massa muscular dessa forma, né? Então, na verdade, você só vai piorar a sua saúde. Eu já tive até uma pessoa, não foi nem nosso aluno, foi uma pessoa conhecida que falou: nossa, tô feliz da vida, não tô comendo. Ué, mas e aí, você tá fazendo o quê? Como é que você tá se alimentando com o quê? Ah, quando dá vontade de comer alguma coisa, eu tomo um sorvete. Eu, não, como assim? Cadê os nutrientes? Você não vai conseguir sobreviver com isso. Você tá fazendo tudo errado. E muitas pessoas fazem isso, tá? Muitas pessoas cometem esse erro, ficam felizes por não estarem comendo. E aumenta a dose, porque quer cada vez mais parar de comer. Isso vai te trazer um prejuízo absurdo pro seu organismo. E aí você fica com aquela estética também feia, né? Eu vejo muitas pessoas com aquele rosto derretendo. chupado, parecendo que tá até doente, né? Então não é legal. Então, assim, tem muita gente fazendo errado. E no final das contas, eles estão doentes, né?
Porque se É, eles estão comendo, tem déficit calórico robusto, sem nutriente, o corpo, não sei, né? Eu não sou profissional de saúde, mas o corpo Você vai entende que ele tá adoecer. doente, assim, Sim. pô, alguma coisa tá fora do teu eixo. Você fica fraco, o remédio já te deixa prostrado, meio fraco. A gente sentiu isso na pele, né? E assim, tem que tomar muito cuidado, porque o treino, para quem usa o Monjaro, a Tirzepatida, é bem diferente. Tem muita gente fazendo errado. Fazendo o quê? Ai, tenho que fazer treino, que as pessoas gostam de usar esse nome, né? Treino metabólico. Gente, você já tá sofrida, morrendo já, né? Você já fica muito cansada, você não tem muita energia mesmo, porque você tá comendo pouco. E o remédio, ele já te deixa prostrado, né? Tem essa sensação. Então, você tem que fazer um treino, tem que fazer progressão. Mesmo assim, você tem que fazer progressão. Que seja pouquinho, 1 quilinho por semana que você aumente. Mas é muito melhor do que você ficar fazendo aquele treino lúdico. Ninguém é criança mais para ficar fazendo treino lúdico, né? Pula de um lado, pula para o outro. Cara, vai fazer musculação. Faça 5 exercícios fazendo progressão de peso, de repetições. Tudo isso que a gente vende, né, na nossa consultoria. E vocês que foram atletas, qual é a dica que vocês podem dar pro cara se manter na dieta? E ter tudo bem organizado. Isso é o diferencial. Se você não tiver tudo na sua geladeira bonitinho, organizado, tudo certinho pra sua semana, você vai furar. Na época que o Gui Vai furar. competia, a gente pegava aos domingos. Pegava, a gente organizava tudo. Eram quantos quilos de tilápia que tua mãe comprava? Você não lembra Sei agora, lá, mas era muita tipo, coisa. sei lá, 5 5 quilos de quilos de tilápia. Aí domingo, a gente ficava o domingo inteiro fritando a tilápia pra ele, só, tipo, no pouquinho sal, né? Que a gente Botava colocava. nada, Botava botava nada de nada. sal, dependendo do momento que ele tivesse ali em pré-contest, que era só água e tilápia, que ele ficava 2 meses, né? Só na água. Mêsinho, Na água e na tilápia, um mesinho ali. Era muito sofrido e assim, tinham vezes que ele chegava da academia e ele falava, cara, eu não tô conseguindo comer, que eu tô muito cansado. Então, se não tivesse ali organizado a comida dele, ele poderia comer qualquer besteira, né? Porque não tá organizado, então tem que ter organização. Que é o que a maioria das pessoas fazem de errado. Não tem a organização e o que tem pra comer? Isso aqui vai nisso Vai aqui comer mesmo. aquilo ali, Entendeu? As pessoas erram muito por conta disso. A dieta você só consegue manter ela bem precisa, né, no que você precisa fazer se você tiver tudo certinho ali na sua mão. A gente hoje em dia é preguiçoso de correr atrás dos alimentos. Então, se você não tiver ali tudo muito bem organizado, Tem o iFood, né? Você pega, aperta o mas aí númerozinho não ali. vai vir uma comida chega. tão saudável assim para quer dizer, de repente, dentro do que você precisa, né, cumprir. Às vezes você pedir uma comida do iFood não vai te ajudar muito. Não, Assim, a gente tá falando muito do esporte, do atleta, do fisiculturismo. Mas eu digo, se você não tiver organizada a comida, você vai pensar o quê? Vou o pedir um iFood, iFood, que é muito mais rápido, né? Só apertar um botão já era, chega a comida ali. Mas por isso que você tem que se organizar. Mas o cara que não é atleta, ele vai falar, cara, eu não vou pedir salada no iFood. Não vai. Com pediria um certeza. hambúrguer. Com certeza Vai pedir não. um hambúrguer. Não, a gente, quando a gente pede alguma coisa no iFood, é hambúrguer, é pizza, né? A gente não Eu pede nunca uma pedi nada assim, salada. vou pedir uma salada que eu nunca Legal vi. você falar isso, assim, no outro dia eu tava conversando com o Gui, ele falou, pô, cara, comi um hambúrguer, não sei o quê. E na minha cabeça eu ia falar assim, como é que cara que tem 7% de gordura come um hambúrguer? Dá pra comer? Muito Com fácil. certeza, A gente todo come final de todo semana a gente come um sorvetinho, ou come um hambúrguer, ou a gente faz um hambúrguer em casa, Dá que pra aí dá pra você adicionar. comer tranquilamente, né? Dá pra adicionar. O hambúrguer é muito mais fácil que uma pizza. E ainda pizza. mais, assim, a gente sempre adiciona um hambúrguer e a gente não considera como uma refeição lixo, porque a gente prepara o nosso hambúrguer. A gente compra o pão, a gente compra a carne magra, o queijo a gente também compra, bota quantidade pequena, não tem aqueles molhos todos. Então isso a gente já diminui muito a caloria do hambúrguer e se torna uma comida saudável. É pão e carne. Entendeu? Então é muito saudável o hambúrguer. Não tem problema algum você adicionar na sua dieta. O problema é quando você compra um hambúrguer numa loja onde vai vir aquele hambúrguer com bacon, cheio de molho, que tem maionese, queijo pra caramba. Aí isso joga muita Aí caloria. já pede uma batata, Já pede uma coca. Aí já Aí o era. hambúrguer que era 300 calorias já vira 1.500. Aí lascou tudo. Então o problema é esse. O problema também, como a gente tá usando aqui agora, são as escolhas dos alimentos. Você pode muito bem batata. Hoje em dia tem air fry. Dá pra fazer batata frita. Pega a batata, corta ela lá e joga na air fry. A gente faz muito isso. Toda Entendeu? semana. Legumes também, a gente pede pra nossa funcionária cortar os legumes, cortar tudo. A gente joga na air fry e vira um petisco. Pô, então, e vira um petisco super saudável. Cenoura, vai comer 1 quilo de cenoura.
bota lá na air fry 1 quilo de Coloca cenoura e uma fica lá, páprica, já era. páprica Uma delícia. delicioso. É engraçado, né? Porque se a gente comer comida de verdade, tu vai ver que, como você falou, 4.000 calorias é coisa. É É coisa pra muita caramba, coisa, é nossa, é muita muita coisa, coisa. é Quando muita eu estava coisa. em um booking, né, o booking mais sinistro que eu fiz assim, para ganhar massa muscular, porque para você ganhar massa muscular, você precisa fazer um booking, né? Você precisa comer muito. É. E esse é o maior erro das mulheres também. Ai, não quero comer muito, porque eu vou Acabou. engordar. Cara, e não tem jeito. O booking você acaba ganhando gordura também. Você vai engordar. Mesmo você treinando pesado, você fazendo aeróbico, você acaba Inevitável. dando uma engordadinha. Eu cheguei a... Hoje, por exemplo, eu tô com 56 quilos, mas eu cheguei a 65 quilos. Então, eu fiquei, assim, bem grande, mas consegui ganhar a massa muscular que eu tenho hoje, inclusive, né? Então, você precisa comer muito, passar por esse processo. Então, assim, para quem quer ganhar muita massa muscular, você precisa passar por esse processo. E as mulheres ficam com medo, né, de engordar, mas não tem jeito. Engorda durante um tempinho e depois você vai secar. E aí você vai secar com músculo, né? E é aquele negócio que vocês estão falando desde o começo. Se o treino for pro longo prazo, ela vai ficar tranquila. Ah, vou fazer aqui um booking de 6 meses. Eu não sei também, eu não sou profissional. Mas supondo, vou fazer 6 meses para um booking, depois eu vou fazer mais 3 meses para secar. Ali tá programado ao longo de 9 meses. Isso. Ela não vai conseguir fazer isso tudo em um mês, né? Não. Fazer um Não. booking, secar e fazer tudo Que é o junto. que todo mundo fica tentando pular de booking É. pra cut, né? As pessoas não têm paciência. Não Você tem precisa. Eu paciência, fiquei aí durante. Eu fiz 6 meses, aí dei uma secadinha. Porque eu não tava aguentando mais comer. Eu comi 3.500 calorias. Eu olhava pro Guilherme chorando. Eu falava, cara, eu não aguento mais comer. Aí ele come. Ele com a mentalidade de atleta, né? E eu querendo mostrar pra ele que eu ia conseguir. Eu falava, não, então eu vou comer. E eu comia. E assim, foi muito bom. Eu tinha esse medo também. Mas foi só um processo. Depois, né, eu consegui emagrecer, consegui secar. Mas você precisa ter muita disciplina. Porque se você abandonar, aí realmente você vai ficar gordinha, né? E não é o que ninguém E quer. sabe um ponto muito importante dessa questão de ganho de massa magra, né? O booking, né? Como a gente tá falando, é que as pessoas ficam tão preocupadas de ficar se olhando no espelho e ver que tá engordando um pouquinho, mas assim, o processo é esse, é normal. Você vai ter que dar essa inflada, dar essa inchada para você conseguir gerar o ganho de massa muscular e depois você vem pro cutting. Esse é o processo que qualquer fisiculturista faz. Bulking ganha massa muscular, vai vir um pouco de percentual de gordura, isso é inevitável, depois entra no processo de cutting, que você vai ter a perda desse percentual de gordura, secar cada vez mais, né, perder a gordura, mas também você vai perder um pouquinho de massa magra. É normal nesses dois lados, né, do bulking e do cutting, você ter ali um ganho de gordura no bulking e um ganho e uma perda de massa magra no cutting. Isso é inevitável. Então, esses medos que as pessoas têm desses dois momentos faz com que ela se perca e não consiga chegar no objetivo que ela quer e cansa, frustra, fica sem saco e para. Ainda mais que a gente vê na internet, acha que é tudo muito rápido, muito fácil. não é. Né? Não É coisa de anos. Né? É o que você falou, um booking demora pelo menos, um booking bem feito, 6 meses, pelo menos. No De 6 mínimo. meses a um É ano. Pelo menos, pra você ter um booking eficiente. Entendeu? E um cutting, você já pode ser aí o cutting já entra um pouco quanto menos tempo você ficar em cutting, melhor, que você tem menos catabolismo, né? Então aí o cutting, você vai ali, um cutting muito bem feito, 3 meses. Você consegue ter ali um bom resultado, não ter tanta perda de massa magra, diminui bem o percentual de gordura, você vem diminuindo as calorias bem devagarinho. Você não sai de uma dieta hipercalórica para um déficit agressivo. A gente vem ali diminuindo 200 calorias. Para público feminino, eu costumo diminuir ali 200 calorias. Pro masculino, a gente diminui de 300, até mesmo às vezes 500 calorias. Aguenta mais, até mesmo quando a gente está tendo ali a utilização de hormônios. Também faz a diferença. Isso é um ponto até importante a gente falar. O hormônio, ele te ajuda, mas não é o santo graal. Não é ele Você tem que que fazer vai a te dieta, dar o tem que fazer tudo igual. Ele é um plusinho, Ele na é um verdade, plus. né? Porque se você utiliza o hormônio e você não tem a disciplina de fazer dieta e treino bem feito, Vai ficar forno. vai ficar foda. Vai ter um resultado que não é o que você acharia que teria. E vai ficar super frustrado. Você vai gastar Também. grana, vai botar a saúde Também. em risco. E se você tá fazendo errado, você não procura um médico para te orientar. Que muita gente faz. E né? aí já era. E aí já era. Eu vejo que o exercício, ele une vocês muito também, né? Uhum. Assim, vocês devem ter muita troca entre vocês como casal. É o dia so- inteiro sobre falando exercício disso. físico.
É o dia inteiro, a gente fica É o o dia dia inteiro. inteiro, a gente fala. Aí eu pego, eu falo assim, Gui, cara, eu acho que essa angulação aqui é legal. Poxa, vamos pro estúdio pra testar? Aí a gente chega lá e fica testando os exercícios, né? Isso A é gente uma outra faz coisa, muito isso é uma outra isso. coisa legal que a gente fez ali para tentar entregar um trabalho até melhor para os nossos alunos. A gente criou o nosso estúdio, né, o estúdio Kratos, Kratos Estúdio, e ali a gente faz todo o nosso atendimento, né, presencial, para a gente ensinar a técnica de execução, conseguir fazer esses testes que a gente precisa para entender melhor qual é a ordem de exercícios que a gente faz. E aí foi quando a Lê criou a aula técnica, que é justamente a aula onde você não está preso a um personal, você não precisa ficar preso semanalmente, mensalmente a um profissional ali te ajudando. É claro que dá diferença, faz É. diferença você ter uma pessoa te guiando e te puxando durante o treino. Mas muitas pessoas às vezes não têm condições de investir num profissional que é sim caro. Não é barato mensalmente você ficar bancando um profissional te atendendo ali durante o seu treinamento. Mas você pode fazer o que a gente hoje em dia vende para todos os nossos alunos, para os nossos clientes que buscam a gente ali no Instagram, em outras redes, que é a aula técnica. Vai lá aprender com a gente o movimento, porque pelo menos os movimentos básicos você precisa saber fazer bem feito. E às vezes você não consegue ter isso dentro de uma academia com um professor de sala, e às vezes você não consegue ter condições de investir para a pessoa ficar ali te ajudando dentro do treinamento, e dentro da academia. E aí a gente criou o estúdio, o Kratos Estúdio, para a gente conseguir vender essa aula técnica, os nossos clientes irem lá, entenderem a mecânica dos movimentos e conseguirem sozinhos manter o treinamento na academia dele. E aprender até mesmo a ter consciência muscular, né? Consciência corporal, né? Porque assim, quando eu tô dando aula lá presencial, inclusive hoje eu vou dar uma aula técnica para uma aluna, eu encosto na musculatura. Eu gosto de encostar porque aí você consegue ativar mais ainda, sabe? A musculatura e a pessoa fala: caramba, nunca tinha ativado dessa forma. Então faz uma total diferença, assim, tendo essa aula técnica. É um ajuste técnico, né, que a Por gente isso que a gente faz. botou o nome de aula técnica, para justamente mostrar que você está indo lá não para você ter um treinamento específico. Ah, hoje é treino de perna? Vamos lá, vamos treinar. Não. Ficar ali Vamos só motivando a é, pessoa, não. A ideia é ensinar a técnica ensinar a perfeita. treinar. Você chega Treinar. lá, qual é o padrão motor? Qual é a mecânica do agachamento? Quais são os músculos envolvidos? Quais são os músculos que você tem que pensar em Qual estabilização? a cadência você deve usar? Tudo isso a gente passa nessa aula técnica para você conseguir ter um entendimento do movimento e é sim viável e possível você treinar sozinho. Claro que, voltando a falar do personal, o profissional ali do seu lado, ele vai te incentivar uma repetição a mais, vai tirar aquele medo de tentar mais uma, porque tá ali te guiando, tá ali te acompanhando. Mas você conseguir treinar sozinho é sim, é possível. Você tem um atendimento como um endócrino. Você vai no endócrino, você vai no nutricionista, você vai em qualquer médico tentar solucionar aquele problema que você está tendo. Ele te dá todas as diretrizes e você faz sozinho. Podemos usar mais especificamente o trabalho do nutricionista. Você chega lá, o nutricionista pergunta como você está se alimentando, faz a sua anamnese. Dessa sua anamnese, ele prescreve a sua dieta. E você não vai com a dieta, ele te ensina, te fala o que você tem que fazer e você vai com a sua dieta para casa e faz sozinho. Com o treinamento de força também dá para ser assim. Você vai até o estúdio de musculação onde um profissional consiga te dar essa aula técnica, como é o nosso caso, a gente, graças a Deus, tem esse espaço. Você aprende o movimento e você volta para casa para fazer o seu dever de casa. Aí 2 meses depois você volta Você novamente. volta novamente para entender como foi o seu treinamento, o que você progrediu e tentar reavaliar a sua técnica de movimento. Então, assim, é um trabalho que a gente conseguiu criar e traz um pouco mais de viabilidade E para as pessoas. segurança para as alunas também, porque tem Também. aluna que tem medo de agachar fundo. A gente fala, não, você pode agachar, você pode fazer. E aí, quando elas começam a fazer, elas veem que realmente tem uma ativação muscular diferente, diminui as dores, de repente, do quadril que estava sentindo, porque não estava fazendo certo. Então, todo esse ajuste a gente consegue fazer na aula técnica. Legal, galera. Obrigado, a gente já bateu nossa hora de papo aí. Pô, muito obrigado pela visita, aprendi muito aqui, vou executar muita coisa. E aí eu queria que vocês deixassem os Instagrams de vocês, como achar o método. Legal, o meu Instagram é guilhermepapa.treinador. A gente também tem o Instagram do Método Kratos, né, onde ali no Instagram da Método Kratos a gente passa mais as informações do nosso trabalho, os nossos alunos, conhecimentos nossos também. E ali também no dela.
O meu é alessandraferreira.treinadora. Eu posto muitas dicas lá também de treino, sobre alimentação e meu lifestyle também, né? Que eu gosto bastante de fazer o Instagram. Beleza. Galera, esse foi mais um episódio aqui do Chipcast e te espero no próximo.